Sábado da Sabedoria. Hoje vou conversar nessa breve aula ao som de Pelo Telefone, o primeiro samba brasileiro composto por Djonga e lançado no ano de 1916, o ano em que nascia meu avô, que infelizmente eu perdi em 1986. Meu avô materno, Antônio, que era torcedor fanático do Atlético Mineiro, talvez ele estaria aí vendo o neto cruzeirense, não sei. Ele queria que eu me chamasse Dario, por causa do Dadá Maravilha, né? São histórias. Bom, mas hoje nós vamos continuar falando sobre as pandemias na história brasileira. Estamos aí na expectativa de uma vacina para o coronavírus que afetou o mundo em 2020. Porém, nós já tivemos pandemias mais letais. E uma delas que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora é a gripe espanhola. Primeiro vamos entender o contexto histórico, geográfico, cultural daquele período. Bom, no Brasil nós tivemos aquele movimento que eu já tinha falado com vocês em outra playlist, do movimento contra a vacina obrigatória. Porém, depois, como eu falei no final da outra live, a própria população, espontaneamente, vendo os casos aumentando, procuraram uma forma e elas próprias se motivaram a vacinar. Aliás, o interessante é isso, é a própria população se conscientizar que a vacina é o mal necessário. Tomara que as pessoas se conscientizem sobre isso agora, quando chegar a vacina para o Covid-19. Mas naquela época, nós tínhamos um contexto nacional e tínhamos um contexto internacional. O mundo vivia sobre uma guerra mundial. Era a chamada Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, em que de um lado nós tínhamos a Alemanha e a Itália tentando correr atrás da corrida imperialista, do outro lado nós tínhamos Inglaterra, França e outras nações que tentavam, de alguma forma, buscar o seu poderio econômico militar. Como vocês sabem, a Grande Guerra ou Guerra Mundial se caracterizou pela criação de trincheiras. Foi uma guerra que ficou durante um bom tempo como muito estática. Levou um desgaste danado e foi uma guerra repleta de condições sanitárias insalubres. Os soldados ficavam por horas naquelas trincheiras, não tinham condições de higiene adequadas. Quando o soldado era ferido ou morto, às vezes o cadáver ficavam os outros soldados convivendo com aquele cadáver ali. Os hospitais de campanha eram insalubres. O acondicionamento dos alimentos também era muito insalubre. Então tudo isso combinado, só poderia gerar uma situação de proliferação de doenças. Há várias hipóteses para o surgimento da chamada gripe espanhola. Ela, na verdade, ela foi uma primeira versão do H1N1, que nós experimentamos aí há pouco tempo. Mas a forma como ela chegou, com o clima que ela achou de guerra mundial, foi propício para que se espalhasse e se tornasse uma pandemia. Há versões de que ela teria se originado nos campos de combate na França. Outras versões que teria surgido no Kansas, nos Estados Unidos.
há até uma hipótese de uma origem chinesa. E que a população chinesa, que já havia passado por outras pandemias milenares, já estaria imunizada com essa versão do H1N1. O que, estranhamente, a China foi um dos países com o menor número de casos no mundo naquela época. O Brasil foi bem afetado. Aqui, acredita-se que um navio inglês que se aportou aqui, o navio Baltimore, trouxe alguns marinheiros que tinham sintomas da doença e começaram, na convivência com a população carioca, a espalhar o vírus. E que aí ele teria se alastrado pelo Brasil. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, nós temos que aqui em Belo Horizonte, que foi considerada na época uma cidade sanatório, no sentido de que ela sarava, né, nós temos inclusive aqui na região norte, na região da Mata do Isidoro, onde atualmente funciona uma casa de retiros, um asilo, que antigamente foi um sanatório que curava pessoas com diversas doenças pulmonares, porque o ar de Belo Horizonte era considerado um dos melhores para se respirar no Brasil. Mas mesmo assim, Belo Horizonte foi vitimada pela gripe espanhola. No cemitério do Bonfim, eu tive a oportunidade de fazer um turismo para reconhecer aqueles monumentos que existem dentro do cemitério. Existe uma ala lá, agora na voz do Martim da Vila, pelo telefone. Mas havia uma ala que até hoje escoveiros, algumas pessoas que conhecem o cemitério, dizem que é uma área que não se deve frequentar muito, onde foram sepultadas várias vítimas da gripe espanhola. O curioso é que a Espanha pouco se envolveu na Primeira Guerra. Ou melhor, praticamente não se envolveu. Mas dois fatores. O fato da imprensa na Espanha ter sido livre, porque após a guerra era proibido falar de temas que gerassem o fracasso da guerra. Porque na verdade todo mundo perdeu com a guerra. Quem ganhou e quem perdeu militarmente. Porque o preço que a Europa pagou pela reconstrução foi bem alto. Foi quando os Estados Unidos começaram também a se tornar potência, porque aproveitaram essa situação lá na Europa. Mas o que aconteceu foi que a gripe espanhola foi injustamente chamada de gripe espanhola. Porque a Espanha foi simplesmente o país que divulgou a incidência de casos. Mas outros países da Europa foram muito mais acometidos pela gripe, por essa modalidade de gripe mortal, do que a Espanha. A Espanha foi quem divulgou, porque tinha uma imprensa livre, e o fato também do rei da Espanha, Afonso, ter sido infectado e morrido com a gripe espanhola. Mas ela ganhou esse nome e pegou, não tem jeito, é a gripe espanhola. Porém, para vocês terem uma comparação, quando nós estamos falando de 200 mil mortos aqui no Brasil, no momento, pelo coronavírus, que é um número exorbitante, mas imaginem que naquela época 500 milhões de pessoas no mundo contraíram a gripe espanhola, e dessas 500 pessoas, praticamente 100 milhões morreram. Um número que é estimado entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. Porque as condições de tratamento da doença eram precaríssimas. Era muito difícil a cura da gripe espanhola. Portanto, ela foi uma gripe letal, mortal,
e que só depois de que os médicos começaram a tomar medidas sanitárias, a vacina é que começou a melhorar esse quadro. Mas durante 2 anos, entre 1918 e 1920, foi uma greve que matou muita gente. Então, vejam bem que uma correção aqui, que o navio que eu falei que aportou no Brasil chamava Demerara, tá? Colei aqui. Essa gripe ela teve 3 ondas. Né? Uma primeira onda teria se originado no Kansas, né? A hipótese do Kansas. A segunda onda seria a onda europeia e a terceira onda espalhada pelo resto do mundo, inclusive o Brasil. Mas nós vamos continuar a falar, né, dessas pandemias, epidemias, né, no nosso próximo Memória Distante. Tá? Hoje foi uma apresentação sobre a gripe espanhola, né, que não tinha nada a ver com a Espanha. Tá? Muitas comunidades foram devastadas. E é interessante lembrar também que há uma hipótese de que as mortes foram agravadas devido a um tratamento equivocado com uma superdose de aspirina que era dada às pessoas infectadas. Depois de que aos poucos foram aprendendo outros métodos para tratar essas pessoas, mas foram as medidas preventivas de isolamento social que ajudaram com que a doença pudesse ser contida. Tá? Portanto, é bom lembrar e aprender com o passado que hoje o uso de máscara, o uso do álcool gel, lavar as mãos, o distanciamento social, como medidas preventivas, devem continuar sendo realizadas, né, para que nós possamos também, como lá atrás aprenderam muito tardiamente, nós aprendemos aqui um pouquinho mais rápido. A ciência, é claro que avançou muito, a vacina está chegando aí, mas é importante que nós todos possamos nos conscientizar. E mais do que isso, a solidariedade é fundamental em qualquer época histórica. Vejam bem que o que criou essa pandemia da gripe espanhola foi a guerra. Os malefícios da guerra, a ganância pelo poder, a ganância militar voltada para a questão econômica e política. Então, que nós possamos aprender com os erros do passado para que o individualismo não crie um conflito mundial e que o conflito mundial não se torne também uma catástrofe pandêmica, porque somente com prevenção e muita união é que nós poderemos enfrentar qualquer endemia, qualquer pandemia, qualquer surto que venha acontecer, porque mutações virão, já tem variantes aí do coronavírus. Nós teremos ainda pela frente. Mas são medidas preventivas, investimento na educação, na tecnologia e na saúde são fundamentais. Um grande abraço para todos. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal Diálogos de História com o Professor Wellington e me sigam aí no Instagram, @AfroWellington. Grande abraço. Em tempo, um dado importante que eu esqueci de falar. O ex-presidente Rodrigues Alves, que já tinha enfrentado aquele tempo da guerra da vacina, em 1918, em março, ele foi eleito presidente e não pôde tomar posse em novembro, porque antes disso ele foi vitimado pela gripe espanhola e faleceu antes de tomar posse. E aí o Delfim Neto, seu vice, tomou posse no seu lugar.